Olá, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Mais um assunto a Deus. E o assunto é, irmãos, sobre o sacerdote Uza. Irmãos, uma coisa terrível aconteceu com esse sacerdote. Infelizmente, então nós conhecemos a história desse homem, desse sacerdote. Lá em 2 Samuel capítulo 6 vai falar, nessa passagem, que Davi e seus criados estavam trazendo a arca para Jerusalém, a mando de Davi. Mas porém, irmãos, olha só, Davi estava trazendo a arca num carro de boi. E naquele momento Deus não se agradou. Por que isso, irmão? Porque a ordem que Deus deu para Moisés, para avisar para os levitas, lá no Deuteronômio, né, irmãos? Lá no Levítico, vai falar que quando o sacerdote for carregar a arca, é para carregar dos ombros do levita. Não é para carregar num carro de boi ou carro de jumento, não, tá, irmão? É só no ombro. Então ali, Davi não vigiou, infelizmente, tá, irmão? Eu creio que Davi teve culpa. Por quê? Porque ele comandava ali, ele que dava ordem ali, tá? Então, ele sendo rei, ele teve culpa. Infelizmente, não vigiou. E naquele momento, irmão, a Arca da Aliança estava sendo carregada num carro de boi, mas só que, porém, o carro de boi tropeçou, tombou, e a Arca da Aliança estava prestes a cair. O que houve? O sacerdote Uza, irmãos, ele tentou segurar a arca para não cair no carro de boi. Ele acabou morrendo, infelizmente. E, infelizmente, né, que ele acabou morrendo, por quê? Porque a ordem que Deus deu também para Moisés, para que ninguém tocasse na arca, ninguém mesmo, tá? Mas aí, irmãos, o assunto o Uza só morreu por tocar na arca porque ele tinha algum pecado? Irmão, a Bíblia não vai falar, não vai especificar por que ele morreu, mas por só do fato que Deus deu a ordem para que ninguém tocasse na arca, ninguém mesmo, ou seja a pessoa que tiver na santidade com Deus, ou seja, tiver no pecado. Ninguém mesmo, né? Desses dois lados, ninguém, tá, irmão? Então, possivelmente ele morreu, só morreu porque tocou na arca, não porque tinha algum pecado, tá, irmãos? Então, mas, irmão, olha só, eu creio que esse Uza não tinha pecado, tá, irmão? Eu creio que não. Pode até ser, né? Porque a Bíblia não fala, não sei. Mas eu creio que não. Ele só morreu porque tocou na arca. Por quê? Porque a ordem que Deus deu para Moisés, para que ninguém tocasse na arca. Ninguém. Seja a pessoa na santidade, temente a Deus, ou seja no pecado, tá? Ninguém mesmo. Mas é que eu acho, falar, amém.